Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem por aí? Como estão vocês? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro online de casais da Vida Nova. E os nossos amigos convidados, todos muito bem-vindos. Vamos ver quem já está por aqui. Isana, lá de Olindina, paz de Jesus, grande abraço para você e sua família. Suane, paz de Jesus, para você, sua casa, seu marido, sua família. Flávia, paz de Jesus. Gilmara, paz de Jesus, Deus abençoe muitíssimo. Rízia, bem-vinda. Anderson, bom dia, Anderson, paz de Jesus. Rejane, paz de Jesus. Tem alguns irmãos aí do Ministério de Casais, já dando boas-vindas a todos que estão chegando, alguns irmãos da equipe. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos começar. Nós vamos ter um tempinho de uns 5 minutos de entrosamento, de integração, de matar a saudade aqui, de dar um abraço virtual, e depois a gente começa. Logo, logo a gente começa com a ministração da nossa série. Aleluia. Liana, Deus abençoe. Pai de Jesus. Você e Diego, muito bem-vindos ao nosso encontro. Raimunda, bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe muito. Raimunda Barbosa. Ana Rita, paz de Jesus. Jucineide, Neide, Deus abençoe você e o Júnior, Igor e Rízia. Lília, bem-vinda. Recebemos o abraço de Léo aqui, Gilmar está mandando. Deus é bom. Iniciaremos daqui a pouquinho. A gente fica nesse tempinho agora integrando, vendo os irmãos que estão chegando. Raimunda lá de Itabuna. Uma Raimunda, muito bem-vinda. Alegria imensa. Graça e paz, Marcelo. Bom dia, Júnior. Edna, paz de Jesus, bem-vinda. Rejane. Sami Crislane, bem-vindos. Seu Antônio, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Paz, Beth, Deus abençoe. Está dando boas-vindas aos casais todos. Letícia, paz de Jesus. Letícia. Aleluia. Começo em 2 minutos. Nós marcamos para as 11 horas. E dei início 5 minutos antes, para a gente ter esse período de integração aqui. Marcela e Cláudia, Deus abençoe vocês. Casal ali. Águida, Deus abençoe sua casa, sua família. Certamente está com Cláudio. Como estão, meus irmãos? Conta-nos aí, por favor. Ricardo Neri, 2 por 1, maravilha. Duro é ser 1 por 2, mas 2 por 1 é bênção demais. E no nosso caso, a gente vira 3
por multidões e ainda vence. Porque o Senhor está conosco. É o cordão de 3 dobras. Glória a Deus. Diga como estão vocês todos. Marcelo Vieira, glória a Deus. Marcelo e Mara, bem-vindos. Aleluia. Que precioso esse encontro hoje de manhã, né, meus irmãos? Meus irmãos, vamos dar início, logo. Antes, eu só queria dizer que nós vamos ter uma reunião online para os casais, mas são ministrações sobre diálogo dentro da comunicação que serve para todo o relacionamento, para quem é solteiro. A motivação é o encontro com os casais, mas é óbvio, vai ficar gravado, todos podem ter acesso, inclusive participar dessa live, né? Nos motivamos no encontro de casais, mas é um tema que transcende somente o relacionamento conjugal. A todo tipo de relacionamento com quem amamos. Essa é a proposta. Proposta de dialogar com muita arte, dedicação e esforço com as pessoas que amamos. Amém? Aleluia. Chega aqui, Ricardo. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Ricardo. Aleluia. Vamos orar. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos da equipe de liderança. E a equipe toda está dando boas-vindas aos irmãos do ministério e a todos os outros convidados, quer sejam casais ou não, pessoas que tiveram interesse de aprender um pouco mais sobre diálogo e aqui entraram. Nossa equipe de liderança do Ministério de Casais Vida Nova dá boas-vindas a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça. E que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Que Ele nos abençoe nessa manhã, nessa reunião, nessa live, de forma preciosa, porque muito precisamos dele. Vamos orar? Senhor, na tua presença estamos, nós todos, em endereços diferentes, mas como o Senhor é onipresente, o Senhor está aqui, ali e além. Então, na tua presença, todos nós nos encontramos e pedimos teu auxílio, tua sabedoria e graça para esse tempo e esse tema tão importante. No nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje nós vamos começar uma série de 3 temas sobre um tema maior, que é o diálogo, o dialogar. E como vocês receberam no cartaz, não é? Dialogar é ouvir e falar sentimentos. Transcende a melhor comunicação, a mais perfeita comunicação. Por mais elaborada, dedicada, zelosa que seja uma comunicação, o dialogar no sentido de ouvir e falar sentimentos, transcende a tudo isso. Então, nossa primeira aula, que é a de hoje, é a arte de dialogar com quem amamos. A segunda aula vai ser no dia 9/5, às 19 horas, porque próximo domingo é Dia das Mães, então vai ser no sábado, às 19 horas. Fique atento para isso. Sábado, às 19 horas, nós teremos dicas para desenvolver a arte da escuta. Agora, 17, agora domingo de novo, às 11 horas, teremos a arte de falar e ser ouvido. Tá bom? Vocês vão observar, não preciso prevenir, que a nossa
o nosso tema vai ser progressivo, não é? Não estou querendo fazer propaganda, mas é óbvio que ele vai melhorando, porque os elos vão se encaixando, tá? Para na finalização nós termos o melhor. Então, realmente, eu queria que você começasse hoje, continuasse no próximo sábado e terminasse conosco no domingo 17. Repito, vai ser um crescente, progressivo. Vai ser cada dia melhor, que a gente vai aprofundando. E esta é a proposta. Um aprofundamento maior na comunicação com as pessoas que amamos, que é através do diálogo profundo, de ouvir e falar sentimentos. Amém? Ok. Chegou aqui depois, ou chegaram aqui depois, Dani Ramos, Elma Santos, Júnior Patti, Dani Benayari, Cláudio e a Ivete Magalhães. Aleluia. Comecemos. Vamos pensar, então, inicialmente, uma definição clássica de diálogo. Diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Todos nós sabemos disso. Onde sempre deverá ocorrer uma troca de ideias para se chegar a um bom entendimento. Diálogo é uma obra literária ou científica em forma de conversação. Essa é a definição clássica de diálogo. Vamos para a etimologia. Na etimologia grega, diálogo vem do prefixo dia, mais a palavra logos. Dia significa por intermédio de. Dia, por intermédio de. Prefixo grego. Logos, todos nós da cristandade sabemos muito bem o que é logos. Logos, palavra, verbo. Então, por intermédio de palavras. Isso é diálogo. Por intermédio de palavras. Não é por intermédio de fala. É por intermédio de fala e escuta. Por intermédio de logos. Por intermédio de palavras. Falar e ouvir. Ouvir e falar. Por isso, a nossa abordagem sempre vai ser essa, a arte de escutar e a arte de falar. A arte da escuta e a arte da fala. Vocês me acompanham? Pois bem, mas permita-me fazer uma ilustração, permita-me fazer uma aplicação. Se dia é por intermédio de e logos é palavra, e nós bem sabemos o significado de logos, por causa da nossa cultura cristã. E logos é Cristo, logos é o verbo de Deus, logos é o princípio existencial de todas as coisas. Então, qual é a permissão que eu quero de vocês para fazer a aplicação? É que diálogo é por intermédio do logos. Diálogo é por intermédio de Cristo. Pelo menos o diálogo baseado em amor deve ser pela intermediação de Jesus Cristo. Através das palavras, através do verbo, através do logos. E se é o logos eterno, melhor ainda. E que seja assim. Amém? Provavelmente, diálogo é a forma mais natural de comunicação. Ela é a mais simples, intuitiva e de uma demanda necessária. Diálogo, ela é a mais básica e também a mais transcendente das formas de comunicação. Do tipo, é a de princípio, mas é também a mais nobre e a mais rica para o aprofundamento nas relações. Nós dialogamos por vários motivos. Nós temos necessidade básica e vital de dialogar. Sem diálogo não existe vida. Não existe vida com o mínimo de qualidade.
Dialogamos também com a motivação de conhecermos nossas ideias e até perturbações. Intuitivamente nós falamos para nos descobrir, né? E dialogamos para nos colocarmos diante dos outros e com contato com outros. São necessidades bem básicas e intuitivas. Vem do id, vem do profundo do nosso ser e da nossa necessidade de nos colocarmos em contato com outros. Desde criança, começamos a querer dialogar, não é? A conversa, ela é mais genérica. A comunicação, ela é mais genérica. Publicidade, por exemplo, é uma comunicação. E as pessoas se debruçam em fazer a melhor comunicação possível. Debate é uma comunicação. Não obrigatoriamente o diálogo tem que ser um debate. Para dizer a verdade, via de regra, diálogo não é debate. Não é um assunto a ser confrontado, debatido. A comunicação tem a negociação. As pessoas confundem muito negociação com diálogo. Os políticos, então, eles dizem, queremos diálogo. Na verdade, quando eles dizem que querem diálogo com outro grupo, não é diálogo, eles querem negociar. Tem negócio escuso e tem negócio correto. Negócio bom, perfeito, que tem que acontecer. Mas o fato é que não é um diálogo, é uma negociação. Vai ter uma troca, né? Tem interesses. Na negociação pode envolver diálogo, mas a negociação em si não é diálogo, é uma comunicação que pode não ser diálogo no sentido mais puro da palavra. Existe o discurso também, que é a comunicação. Então, comunicação pode ser um discurso, pode ser um debate, pode ser uma negociação, pode ser publicidade, pode ser propaganda, um sermão. Tudo pode ser comunicação, não é? Mas diálogo vai um pouco além. Dialogar é ouvir e falar sentimentos. Transcende a melhor comunicação possível. Ainda que ela não seja, o diálogo não seja, o dialogar não seja o mais elaborado, mas ainda assim, ele haverá de transcender, ou precisa transcender, a simples ou a mais elaborada comunicação. Ok? Vamos lá, então. Hoje nós temos a nossa aula, que é dialogar com pessoas que amamos. Vamos ver hoje, então, 5 princípios que precisamos lembrar sempre quando dialogamos com quem amamos. Lembrar sempre. Esquecer nunca. Primeiro, o diálogo é uma arte que precisa ser desenvolvida. Diálogo é uma arte que precisa ser desenvolvida. Como a arte, ou qualquer arte que precisa ser desenvolvida, assim é o diálogo. Precisa de treino, de disciplina, prática, repetição, vontade, perseverança, insistência e método. Com umas pessoas, precisamos muito mais dessa arte. Tá? Algumas pessoas têm mais habilidade para o diálogo, habilidade natural. Tem destrezas naturais que facilitam o diálogo. Outras têm mais dificuldade. Isso não significa que, mesmo tendo dificuldades, como sendo uma arte, é necessário desenvolvê-la. Ok? 2 coisas que podem facilitar naturalmente uma pessoa com habilidades para dialogar. Uma certa sensatez natural, prudência, uma certa inteligência emocional, um certo equilíbrio emocional. Parece que não são habilidades
obrigatoriamente desenvolvidas, mas naturalmente adquiridas. Faz parte da personalidade do indivíduo. Faz parte da essência, né, do indivíduo. Tem gente que nasce assim, com essa facilidade. Então, uma certa sabedoria, um certo equilíbrio, uma certa sensatez. Uma outra coisa que pode facilitar também é a facilidade na fala. Existem pessoas que têm uma capacidade imensa de se comunicar. Isso pode ser uma boa ponte para o diálogo. Melhor dicção, né? Melhor timbre, melhor tom, melhor volume. Naturalmente. Não significa que quem não tem não possa desenvolver. Agora, a grande tragédia no diálogo é quando uma pessoa tem essa predisposição, essa facilidade natural e não tem interesse em desenvolver o diálogo. Negligencia a arte. Isso aí é extremamente grave para o diálogo com as pessoas que amamos. Porque quem tem essa naturalidade toda, usará, se negligenciar, é óbvio, o diálogo nas relações com as pessoas amadas, se negligenciar, é óbvio, usará todo esse potencial na profissão, na comunicação, no diálogo para a negociação, no diálogo para o debate. Usará todo esse potencial natural e aí, cansado ou cansada, o ser cansado, pode negligenciar o diálogo com as pessoas com quem ama. Então, esse é um cuidado muito especial que precisamos ter, porque o diálogo demanda esforço intelectual e emocional. Demanda, repito, esforço intelectual e emocional. Não podemos ter preguiça psicológica de dialogar. Quem tem muita facilidade corre o grande risco de usar esse potencial para as pessoas que menos amam, para as pessoas com quem meramente somos obrigados a um relacionamento, e aí negligenciamos essa arte no relacionamento mais próximo e mais íntimo, com o cônjuge, com filhos, com parentes, com amigos. Esse é um risco. Segundo, todo diálogo baseado no amor inevitavelmente começa na escuta. Todo diálogo baseado no amor inevitavelmente começa na escuta. Tá? Isso é o que diferencia o diálogo baseado no amor dos outros tipos de diálogos. A grande diferença do diálogo que transcende a mais excelente comunicação, ou qualquer comunicação, ainda que não seja excelente, é o fato de que ele precisa ser baseado na escuta. Não que a fala não exista, senão não teria escuta. Mas o ponto de partida é um ouvido acolhedor. É um ouvido que tenha grande coração. Desculpa a figura de linguagem, mas é um ouvido capaz de hospedar, de acolher. Esse é o diálogo baseado em amor. A escuta é algo perigoso. Muito perigoso. Porque podemos ouvir o que não queremos ouvir. Podemos ouvir coisas muito doloridas ao nosso respeito. Podemos ouvir da pessoa que amamos intimidade que pode nos perturbar muito. Podemos ouvir coisas de dentro da caverna de horrores da pessoa que amamos. Então, nós precisamos entender que diálogo tem que ser baseado em amor,
E baseado em amor, ele começa na escuta. Se amamos, obrigatoriamente escutamos. Mas se escutamos, corremos grande risco. Tanto de ouvir coisas horríveis ao nosso respeito, como de ouvir coisas horríveis da pessoa que amamos. E se nós só podemos ouvir da pessoa que nós amamos aquilo que não nos fere, então não é um diálogo profundo. Eita, começou a apertar. Um psicólogo tem um treino incrível para isso. Um pastor também tem. Porque o pastor pode receber alguém que fala com meias palavras, mas pode receber pessoas que falam com profundidade. Com profundidade. Eu já vi pessoas capazes de abrir sua caverna de horrores e me falar coisas horríveis. Trazer de dentro coisas horríveis. Mas eu, por uma questão de amor e também por uma questão de ter eu mesmo provocado tal diálogo, tenho a obrigação de acolher e escutar com amor. Quando você parte para dialogar com seu cônjuge, você pode ouvir coisas profundas dos seus pensamentos e dos seus sentimentos que você poderá se assustar. No entanto, o diálogo baseado em amor tem que começar pela escuta. Senão ele é extremamente chulozinho e limitado. Ele não é profundo. Ele não é profundo. Não é um verdadeiro diálogo de ouvir e falar sentimentos. Se você não tem a disposição de, com amor, ouvir os mais profundos sentimentos, corre o risco de estar vivendo com um personagem ou sendo um personagem. E para o cristianismo, para Jesus Cristo de Nazaré, nada é pior do que hipocrisia. Não existe nada, não há um pecado mais resistido por Jesus do que hipocrisia. E nós somos chamados, as nossas relações, a nos livrarmos da máscara, nos livrarmos da hipocritez, nos livrarmos da hipocrisia, ainda que tenhamos que abrir a caverna de horrores, ou ver do outro, amado, a caverna de horrores. Então, ok, o diálogo baseado em amor, inevitavelmente, começa na escuta. Ok? Começar pela escuta não significa não ter fala, é óbvio. Mas começar pela escuta tem a ver com a disposição do coração. A minha abordagem de começar pela escuta é com a disposição do coração, a disposição do amor, de ouvir, seja lá o que for, a nosso respeito e a respeito da pessoa que amamos. Terceiro, o diálogo baseado no amor produz alguma dor e algum desgaste. Temos uma noção romântica do amor. Nossa visão de amor parece não passar pela dor, pelo desgaste, pelo sentimento. Quando a gente ama alguém, vai ser inevitável a gente ter dores, desgastes e sofrimentos. Nós queremos casar para ser felizes. Nós queremos ter filhos para sermos felizes. E somos. Mas nós temos uma visão de amor em qualquer relacionamento, nas amizades, no ministério, no lar, não é? Na família, o professor, missionário com seus alunos, não é? Líder com os obreiros. Nós temos uma visão de amor muito romântica, de não passar pela dor. Isso é impossível. O diálogo baseado no amor produz, de alguma forma, dor e desgaste, aqui e acolá. O diálogo baseado no amor tem a premissa que, mesmo com dores, eu quero o bem do outro. Mesmo sabendo da caverna de horrores, eu quero o bem do outro. Mesmo doendo muito, saber
acontece lá dentro, ou que aquela pessoa vive e pratica, ou mesmo que não pratica, pensa, mesmo doendo muito, eu quero bem. Mesmo que aquela pessoa me diz coisas pesadas ao meu respeito, verdadeiras ou injustas, o diálogo baseado no amor vem da premissa de que eu quero bem do outro, apesar das dores que eu possa ter com o diálogo. Não posso nem ter preguiça, nem medo. Não posso me acovardar do diálogo necessário, mesmo quando ele possa me trazer dor. O fato é que eu vou sempre me esforçar pelo bem do outro. Não me isenta de buscar o bem do outro. Quarto, existem fortes diferenças entre diálogos espontâneos e intencionais. O espontâneo é instintivo, rápido, não demanda preparo, está posto no nosso cotidiano. No dia a dia, nós dialogamos, ok? Mas existe o diálogo intencional. Esse é mais elaborado. O nosso dia a dia está baseado, com as pessoas com quem amamos, está baseado mais no diálogo espontâneo. Nós não conseguiríamos sobreviver o diálogo elaborado, intencional, no dia a dia. Não tem como eu programar um diálogo para as coisas mínimas do meu relacionamento com minha mulher, com os meus filhos, com os meus amigos, com as minhas ovelhas. Não tem como ter uma agenda para isso, um super preparo para isso. Então, no dia a dia, o diálogo é mais espontâneo. Mas o diálogo precisa também ser intencional. Muitas vezes nós vamos precisar trabalhar criteriosamente o diálogo, crise no casamento, crise com os filhos, crise na organização, crise na missão, no ministério. E mesmo quando não é crise, até para promover, até para incentivar, até para estimular, muitas vezes nós teremos a necessidade, e muitas vezes, eu digo muitas mesmo, teremos a necessidade do diálogo intencional. Diálogo espontâneo é aquele que nós usamos constantemente no nosso dia a dia com as pessoas que mais nos relacionamos e amamos. E o intencional é aquele que preparamos para as pessoas que mais amamos, mas que precisamos dialogar. E aí a pessoa faz parte dessa agenda. Ela tem que fazer parte desse preparo também. O diálogo pode e deve ser construído pensando de forma artesanal, pensando de forma criteriosa, cuidadosa, com objetivos, com metas e intenções. O diálogo intencional deve e precisa existir. Mas a disposição certa do coração é de acolher o outro, mesmo quando o diálogo é intencional. Mesmo quando não é o diálogo espontâneo, mesmo quando é preparado, organizado, não pode ser uma armadilha para fazer o mal ao outro. Tem que ser um preparo para fazer o bem à pessoa que nós amamos. O diálogo, quinto lugar, não existe primeiramente para resolver conflitos, mas para criar conexões. Vou repetir. O diálogo não existe primariamente para resolver conflitos, mas para criar conexões. Precisamos lembrar que o diálogo pode ser reduzido a uma ferramenta de resolver dificuldades. Isso aí é insuportável para as relações. E nós não podemos ter esse tipo de diálogo com as pessoas que mais amamos, só ele, com intenção de resolver conflitos. Mas ele precisa criar conexões. É a intimidade do pai com o filho, do filho com o pai, com a mãe, mãe com filho, cônjuges, pastor e ovelha, amigos, as pessoas com quem amamos. Nós precisamos dialogar. Nós precisamos da gratuidade do diálogo. Eu já precisei dialogar com muitas ovelhas para resolver conflitos.
Já precisei dialogar com muitos membros da família, da grande família e do núcleo, do micronúcleo familiar, para resolver conflitos, resolver dificuldades, fazer correções, receber correções. No entanto, quando nós negligenciamos o diálogo para criar conexões, até aquele para intermediar conflitos fica dificultado. Porque perdemos a ponte. Perdemos a conexão. Querer conectar somente para resolver conflitos vai ser um debate. Não é verdade? Vai ser um debate. Vai ser um discurso. Então, nós precisamos compreender que o diálogo existe não primariamente para resolver conflitos, mas para criar conexões, para criar intimidade, para produzir pessoalidade. E além das intenções das coisas andarem bem, das coisas se organizarem. Mas a própria vivência, paulatinamente, diariamente, serem arrumadas. Tá? Isso nós chamamos de bate-papo. Né? Um bom bate-papo gratuito na família, sem agenda, sem grande estratégia, é algo simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Precisamos também ter o diálogo intencional, que não seja só para corrigir conflitos, mas para promover, para prosseguir, para se acertar, para encaminhar. Esse diálogo intencional, bem organizado, é muito importante também para criar conexões. Enquanto as chamas do diálogo estiverem vivas, ali haverá uma relação saudável. Enquanto as chamas do diálogo estiverem vivas, ali haverá uma relação saudável. Eu não penso só em casamento, mas eu penso em qualquer relacionamento. Se tenho a chama acesa do dialogar, ouvir e falar sentimentos com as pessoas que mais amamos ou com as pessoas que amamos, enquanto houver diálogo, então as relações estão vivas. Esse relacionamento está vivo. Quando o diálogo cessa, ou o relacionamento já está na UTI, ou já morreu, ou é uma mera aparência. Uma mera aparência. Não tem vida. Tem fama de que vive, mas está morto. É o que Jesus diz de uma igreja no Apocalipse. Parece que está vivo, mas morreu. Eu vou concluir. Eu tive uma experiência recente sobre essas abordagens que fiz de diálogo muito forte. O que eu vou falar não tem, apesar de ser algo bem pessoal e íntimo, não tem grandes problemas, já é muito bem resolvido com a gente. O meu caçula tem 22 anos. E toda a vida eu sempre disse nas nossas relações familiares e para os amigos e para todos, descrevendo um pouco da personalidade dos meus filhos, que Davizinho era muito fechado. Eu fazia os elogios incríveis que ele merece, porque ele é extremamente valioso, mas eu dizia que ele era muito fechado. E eu usava uma metáfora para dizer isso, eu dizia o seguinte, que ele precisava de uma saca-rolha para arrancar o conteúdo que tinha lá dentro. Se não fosse com uma saca-rolha, não tirava. Ele era muito fechado. Falava isso, já falei em discurso, já falei em pregação, não tem nenhum problema eu falar isso é tranquilo entre nós estamos bem, inclusive já pedi perdão a ele por esse meu equívoco. O ano passado eu estive mais próximo dele. Mais próximo desse coração que eu dizia que era fechado. Mas, em um certo momento, eu tive uma conversa, e eu chamei o pastor Neilton para me ouvir. Foi um pastoreio que ele fez da minha alma, uma terapia como psicólogo.
E ele, com aquela capacidade de escutar, com aquele ouvido acolhedor, que apesar de falante, mas quando ele para escuta, é uma coisa incrível, tanto na capacidade de ouvir, como na capacidade de se interessar. Como vocês conhecem bem, ele ali me ouvindo, recebendo, em nada ele pontuava. Ao final, ele fez como um bom psicólogo, pontuando aspectos mais necessários e objetivos. E para essa fala, que ali eu repeti, de que Davi era bastante fechado e que eu tinha que ter essa arte de ir lá arrancar, ele usou a seguinte expressão, sem me repreender, sem nada, repito, como pastor que ele é, ele só observou e disse assim, Davi, ele não tem um coração fechado. Ele não é trancado. Ele tem um coração caro. Também, se o Senhor ganha esse coração, o Senhor tem um grande tesouro na sua mão. Porque ele não tem um coração fechado. É caro. Meus irmãos, que lição para o diálogo. Que lição para entender que o diálogo baseado no amor inicia na escuta, na capacidade profunda de escutar, não só de arrancar o que está lá, mas de ganhar, de conquistar o tesouro caro. Se você entende que alguém é difícil para se abrir, talvez não seja difícil para se abrir. Talvez tenha um coração caríssimo. Daquele coração caríssimo que eu estava perdendo há muito tempo. Tenho ganhado riquezas extraordinárias. Ei, no seu relacionamento com as pessoas que você ama, procure ganhar esse tesouro. Porque esse tesouro também vai ganhar. 3 frases para encerrarmos. Não é a distância que separa as pessoas, mas sim a falta de diálogo. Segunda frase. A falta de diálogo causa várias perdas, e a maior delas são os corações. Terceira frase. O diálogo dá vida às relações. O monólogo agride as relações. E a indiferença mata as relações. O diálogo dá vida, o monólogo agride e a indiferença mata. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite ao diálogo sempre. Como eu disse no início, não perca próximo sábado às 19 horas, porque domingo é Dia das Mães. E como eu disse no início, nós vamos progredindo. Com certeza a nossa próxima aula é muito melhor, o assunto é muito mais instigante. E a última é o ápice, porque há uma progressão, um progresso no que nós vamos falar. Próximo sábado, às 19 horas, dicas para desenvolver a arte da escuta. Dia 17, às 11 horas, a arte de falar e ser ouvido. Não é só falar, mas é ser ouvido. Não é grande arte só falar. A grande arte é também ser ouvido. Conquistar a audiência. Amém? O Senhor nos abençoe. Grande abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.